Saudações filosóficas. Neste vídeo vamos refletir em torno do epitáfio que se encontra no túmulo de Antero de Quental. Esse epitáfio consiste num pequeno poema, 4 versos, escrito por João de Deus em 1894, portanto 3 anos após a morte de Antero, e foi colocado no túmulo desse grande poeta e filósofo que foi Antero de Quental. Sem mais delongas, vamos ouvir o poema. Diz o seguinte: aqui jaz pó, eu não, eu sou quem fui. Raio animado dessa luz celeste, à qual a morte as almas restitui, restituindo à terra o pó que as veste. Bom, é um poema magnífico, com uma certa entoação, uma certa solenidade e também com uma mensagem filosoficamente importante. E é sobre essa mensagem que vamos refletir. Então, o poema começa por dizer: aqui jaz pó. Ora, todos nós percebemos de que pó o poeta está a falar e por isso não é preciso alongarmos-nos muito acerca desse assunto. De seguida diz: eu não jazo aqui. Eu sou quem fui. Ora, esta expressão, eu sou quem fui, pode fazer-nos lembrar aquela passagem bíblica do Êxodo, em que Moisés quer saber qual é o nome de Deus e então o Altíssimo diz-lhe o seguinte: eu sou aquele que sou. Muitas vezes esta expressão é considerada uma expressão idiomática em que Deus quer dizer a Moisés algo deste género: mete-te na tua vida, não tens nada a ver com quem eu sou. Mas há autores que traduzem o original hebraico por eu sou aquele que é. E, portanto, esta expressão tem mais interesse do ponto de vista filosófico, é muito mais sugestiva. Quando Deus diz eu sou aquele que é, está de algum modo a dizer eu sou o ser por excelência, o ser absoluto, o ser no sentido literal e mais profundo do termo. Bom, divagações à parte, o que é certo é que no poema em causa é dito eu sou quem fui. Portanto, é como se Antero estivesse a dizer eu sou, neste momento, o mesmo que fui no passado e, portanto, se considerarmos que existe aqui um eu, se passarmos do pronome pessoal para uma eventual entidade, podemos dizer que estamos a falar de um eu imortal, eventualmente eterno, e que algumas tradições esotéricas, místicas, religiosas designam por eu superior. O eu superior. Temos algumas razões para pensar que se trate dessa entidade, porque logo a seguir, no poema, diz-se esta expressão: raio animado dessa luz celeste. Ora, se é uma luz celeste e se o eu é um raio dessa luz, obviamente que o eu é também celeste ou celestial. Portanto, tem um caráter divino. Podemos, de algum modo, dizer que estamos aqui perante uma forma de panteísmo, ou pelo menos algo muito próximo do panteísmo. O eu superior tem um caráter divino, é, no fundo, uma centelha
do divino no humano. Ora, isto faz algum sentido no contexto do pensamento de Antero, porque Antero tem algumas passagens da sua obra em que parece aproximar-se do panteísmo. Ele tem, inclusive, uma frase em que diz que o homem é um Deus que se ignora. Continuando com o poema, diz-se então que essa luz celeste, ou a essa luz celeste, a morte restitui as almas. Portanto, à qual a morte as almas restitui, restituindo à terra o pó que as veste. Quanto ao último verso, não há grande dificuldade. O pó que veste as almas é, obviamente, o corpo físico, este corpo mortal, perecível, contingente, cheio enfim, desejos, sujeito às maleitas, enfim. E, por outro lado, temos a alma, ou as almas. Ora, no poema, essas almas não são imediatamente identificadas com o eu superior. Parece haver aqui uma distinção. Certamente que João de Deus, quando escreveu o poema, não estava a pensar de forma muito aprofundada nesse assunto, mas é claro que se nós devolvemos a alma a essa luz, a esse eventual eu superior, então não há uma relação de identidade entre a alma e o eu superior. Poderá haver uma relação de pertença. A alma pertence ao eu superior, mas não é o eu superior. Enfim, isto é poesia. E na poesia tudo é possível. Aliás, é possível nós fazermos aqui uma série de interpretações que até podem claramente colidir com o pensamento de João de Deus. Em todo o caso, e como já dissemos, isto é poesia, é possível que lá no fundo João de Deus até pensasse que a alma e esse eu superior fossem efetivamente a mesma coisa. O que é certo é que há diversas orientações e tradições esotéricas, místicas, religiosas, que tendem a considerar a existência desse eu superior e a identificá-lo com a alma. Por exemplo, se pensarmos na teosofia, no rosacrucianismo, na própria cabala, veremos que há aí uma certa tendência para considerar que o ser humano é composto por diversos princípios, diversos planos. Por exemplo, na teosofia são 7 planos. E o último, digamos, é o que está mais próximo da divindade. Em última instância, é a própria divindade. Portanto, estas tradições também se aproximam muito do panteísmo ou até, em alguns casos, do panenteísmo. O panenteísmo não diz que Deus se identifica com o mundo, diz que o mundo está em Deus e Deus transcende o mundo. Portanto, é uma versão mais refinada do que o panteísmo. Seja como for, o poema é fantástico, permite-nos aqui uma série de interpretações e certamente que Antero de Quental, se continua a viver no além, teve hipótese de ler o poema que o seu amigo João de Deus escreveu e terá ficado muito orgulhoso por esse poema constar do seu túmulo. E por hoje é tudo. Foi a reflexão possível em torno desse poema. Ponham like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários e até à próxima.